Pessoal, eu queria compartilhar com vocês um fato que ocorreu ontem comigo. Eu estava num barzinho assistindo o Jogo do Brasil com alguns amigos e com a minha cunhada e o esposo dela. E quando acabou o jogo, a minha cunhada viu um homem, a esposa que estava na mesa com ele. Deu um tapa na cara dela, um tapão. Aí depois a gente ficou observando e eles ficaram discutindo muito calorosamente. E aquilo foi me deixando bastante angustiada. A minha cunhada. E aí essa menina, ela se levantou e foi ao banheiro. E eu fui atrás dela para tentar entender o que tinha acontecido, se ela estava precisando de ajuda. E ela falou que não era a primeira vez que ela tinha sido agredida e que não seria a última. Ela falou que queria terminar o casamento e ele não estava aceitando o término. E aí eu fiquei desesperada. Eu falei, gente, o que eu vou fazer? Aí eu falei pra ela, você quer ligar pra polícia? Vamos ligar pra polícia? E ela tava assim, extremamente com medo da reação do marido. E aí eles se levantaram, saímos do banheiro, ela voltou pra mesa e eles se levantaram e foram embora. Lá fora do bar, eles continuaram a discussão. E a gente observando de longe, porque se ele batesse nela de novo, aí eu ia me meter. Resumindo, ele saiu, deixou ela sozinha lá. Nessa oportunidade eu fui, puxei ela pela mão, coloquei ela lá na minha mesa e a gente falou assim, olha, você precisa de ajuda? O que a gente pode fazer para te ajudar? Vamos ligar para a polícia, vamos fazer a denúncia. E ela ligou para a polícia. Fez a denúncia e eles falaram que ia comparecer lá no apartamento deles, né? Porque ele falou que estava quebrando tudo, mandou mensagem. De fato, ele quebrou o apartamento inteiro, quebrou a televisão dela, jogou todas as roupas no chão, ele destruiu o apartamento dela. E aí ela ligou para a polícia 2 vezes, não tivemos sucesso, digamos assim, né? E ela não tinha como voltar para casa. Como é que a gente ia permitir que essa menina voltasse para casa, sabendo que o cara tava lá quebrando tudo? Ele ia quebrar a menina. Ele ia aquela menina. E ele ameaçou isso. Tem ameaças. Feito isso, não tivemos sucesso no 190, a gente foi para uma delegacia perto do bar que a gente estava. Chegou lá, tinha um policial, e falou que não, depois de todo o relato dela, falou que não tinha o que fazer, porque ele estava sozinho, não tinha como mandar ninguém. E aí, eu acho que de tudo que aconteceu, talvez eu me arrependa desse momento só. Eu dei um piti dentro daquela delegacia. Eu falei assim, a mulher tá falando que o cara ela, você tá mandando ela de volta para casa sem fazer nada. Não tem, é impossível. Liga para outra delegacia, liga para quem tá na rua, arruma alguém. Aí ele foi lá para dentro, esse policial. Passou mais ou menos uns 5 minutos, chegaram mais 3 policiais. Da onde vieram, não sei. Mas sozinho ele não tava naquela delegacia, como ele havia dito. Dito isso, ela teve que contar a história tudo de novo para esses 3. E aí a gente entrou no carro da polícia e fomos até o apartamento dessa menina que agora eu chamo de minha amiga, né? E, enfim, que eu fico até meio emocionada. Chegou lá, ele recebeu os policiais com uma faca na mão. Só para vocês terem a noção o que ia acontecer com essa menina. Era certeza que ele ia. Os policiais mesmo falaram, ora, era certeza. E aí ele foi preso em flagrante porque resistiu à prisão e estava com arma, né? A arma foi levada a gente foi para outra delegacia. Chegou lá,
esperamos muito, que tinha pessoas sendo atendidas, e ela fez o relato tudo novamente. Depois a gente fez o depoimento com o delegado. Foram boas horas, assim, gastas, entre aspas, nesse processo todo. E eu tô gravando esse vídeo por alguns motivos em especial. Para fazer um apelo para muita gente. Primeiro, para as pessoas que veem, estão no bar, estão na rua, estão dentro do seu apartamento, escuta briga, não se acovardem. Sejam prudentes, mas não se acovardem. Não se acovardem. Não aceite ouvir uma briga, um tapa, não aceite ver nada disso e fique quieto. Não aceite. Denuncie, ajuda. Chega lá e fala, vocês estão precisando de ajuda? Você está precisando de ajuda? Quer que eu ligue para a polícia? Não fiquem calados. Não fiquem calados. Porque o silêncio dos bons faz os maus serem maiores. E não pode. A gente não pode se acovardar. Não pode ver uma mulher apanhando. Não adianta a gente ficar postando coisas sobre feminicídio e não fazer nada. Não adianta. Tem que agir. Todos nós somos responsáveis pelo fim do feminicídio, sim, todos nós. Mulheres, homens, policiais, todos. Um outro apelo que eu faço, porque teve muito essa conversa ali na delegacia. Mulheres, não esperem a segunda agressão. A segunda agressão pode ser a definitiva. Não esperem. Os sinais são claros, os agressores dão sinais. Eles dão sinais. Não aceitem ser agredidas. Vocês não precisam aceitar. Mesmo que você dependa financeiramente de um homem, você não precisa aceitar a agressão. Outro apelo que eu faço para as mulheres: cuidado com quem você coloca dentro da sua casa. Não coloque uma pessoa que você não conhece dentro da sua casa. 1 mês, 2 meses de namoro, você não conhece as pessoas. Não coloque dentro da sua casa. Se você tiver filho, então, jamais. Jamais, não coloque. Conheça a primeira pessoa. Estude o passado dela. Tenta ser prudente com a sua vida. E o apelo maior que eu faço é para policiais. Por favor, não ignorem uma ligação de uma mulher pedindo ajuda por agressão. É muita vida que está indo embora porque vocês estão ignorando. O pedido de socorro dessa amiga minha, que agora é minha amiga, foi ignorado umas 3 vezes. E da última vez que a gente foi na delegacia, teve um policial que falou bem assim. Ele escutou, né, o atendimento. Aí falou assim, vocês que ligaram aqui pedindo ajuda e tal? Eu, sim. A gente ia mesmo lá, só que tava chovendo muito. Aquilo doeu tanto no meu coração, aquilo doeu tão fundo no meu coração, do cara falar que não foi até o local que a gente pediu, que a menina pediu, porque estava chovendo. Meu Deus, a vida não tá valendo nada. Eu sei que vocês têm já, todo dia tem uma intercorrência assim, e muitas vezes nem é tão grave, mas e se for, como era? Porque o próprio policial, o próprio delegado falou, não deixe ela voltar para casa, porque se ele for solto, ele vai matar ela. E o cara disse que não foi porque tava chovendo muito, ele não queria descer do carro. Então, por favor, gente, não ignore uma ligação de uma mulher pedindo socorro. Nunca mais. Eu não quero ouvir uma história dessa nunca mais na minha vida. Não vamos nos acovardar, não. Feminicídio, chega, basta.